Olá, eu sou Thaís Miranda, médica geriatra, e dando sequência a essa série sobre demências, o tema de hoje é a doença de Levy. Você já ouviu falar sobre essa doença, demência de Levy ou demência dos corpos de Levy? Essa doença tem uma prevalência em torno de 25 a 30% de todos os quadros de demência, muito semelhante à frequência da demência vascular que nós falamos no vídeo anterior. Então, ela não é uma demência assim tão rara, mas ela é pouco falada, pouco conhecida. Hoje nós vamos conversar sobre alguns pontos-chave para o diagnóstico dessa demência. Sabem que a demência de Levy pode não cursar com a memória acometida logo no início do quadro. Pode até ser que a memória não seja aquilo que chama mais atenção dos familiares, dos contatos próximos do paciente. O que costuma chamar mais atenção são as disfunções executivas. E isso se traduz no dia a dia como uma dificuldade no trabalho para compreender algumas situações, confusão na hora de interpretar informações, confusão para dirigir, começa a ter problemas no trânsito, dificuldade para respeitar algumas regras de trânsito, por exemplo. E esses problemas cognitivos, em geral, eles vêm acompanhados de algumas alterações motoras. É bem comum que os pacientes com demência de Levy apresentem parkinsonismo. Parece uma doença de Parkinson. Então o indivíduo começa a ter tremores nos braços ou nas pernas, em geral de forma assimétrica. Então um lado do corpo treme mais do que o outro. Começam a ter problemas de marcha, então a pessoa fica andando mais devagar, tem dificuldade para entrar no carro, para sair do carro, como se o corpo tivesse travado, como se ele não tivesse mais fluidez nos movimentos. Outro problema são as quedas. O indivíduo começa a ter quedas que habitualmente nunca aconteceu na vida dele. Isso acontece por um problema chamado desautonomia. É como se o corpo tivesse dificuldade de manter a pressão e as informações sobre a posição do corpo quando o indivíduo está em pé. Outras características comuns na demência de Levy são alucinações visuais, em geral muito vívidas, muito nítidas. O indivíduo vê pessoas, vê carros, vê bichos, animais de forma muito clara e é como se ele se sentisse amedrontado ou assustado com essas visões. E o mais interessante é que quando o indivíduo apresenta essas alucinações, a tendência de nós médicos é medicarmos com medicamentos chamados antipsicóticos, que são medicamentos que tratam e inibem justamente esse tipo de manifestação da mente. Só que nos pacientes portadores de Levy existe uma resposta paradoxal a esse tipo de medicação. O indivíduo tem alucinação, toma o remédio para combater a alucinação, mas ele tem uma piora do quadro muito grande que nós chamamos de sensibilidade ao neuroléptico, sensibilidade ao antipsicótico. Ele piora das alucinações ao invés de melhorar. Em geral, os pacientes com demência de Levy possuem uma oscilação muito grande do nível de consciência. Essa oscilação do bem-estar do paciente, em que uma hora ele está super confuso, outra hora ele já está mais alerta e consegue raciocinar melhor, a gente vê em todas as demências. Mas na demência de Levy isso é ainda mais relevante. Outra característica são as alterações no sono. Pode ser que o indivíduo tenha insônia inicial, insônia para começar a dormir, dificuldade para pegar no sono. Pode ser que ele tenha um sono fracionado, mas o que chama mais atenção na demência de Levy é que o indivíduo pode ter uma alteração chamada transtorno comportamental do sono REM. O que é isso? Aquela fase do sono mais pesada, que a gente dorme mais profundamente e a fase que a gente sonha, se chama sono REM. Em geral, nas pessoas que não têm nenhum comprometimento, é um momento de extremo relaxamento e que o corpo fica super relaxado, a musculatura não se movimenta. Nesse tipo de transtorno, o indivíduo gesticula muito, então é como se ele estivesse vivendo aquele sonho. Ele pode dar soco no ar, ele pode se movimentar, ele pode agredir o cônjuge, o companheiro que está do lado, como se estivesse realmente vivendo aquela situação que está somente nos seus sonhos. A demência de Levy, ela acomete mais homens do que mulheres e, em geral, a faixa de idade é em torno de 75 anos. Essa característica, ela se difere bastante dos outros tipos de demência, que em sua maioria acometem mais mulheres, Em geral, a demência de Alzheimer é muito mais prevalente na mulher do que no homem. E no Levy não, são 4 homens para uma mulher.
Infelizmente, a evolução da demência de Lewy não difere das outras demências. Todas elas são doenças degenerativas, incuráveis e vão passar por fases. O que vai mudar nessa evolução é o prognóstico. Algumas doenças evoluem mais rápido do que outras. Um abraço e até o próximo vídeo.